Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês, essa esquerda não presta. Essa esquerda não é feita para administrar país, para administrar estado, para ter uma administração que traga benefício para a população, mas ela é feita para dominar, para algumas pessoas se apossar de outras, de um grupo, e dominar. Então, a gente viu na Venezuela, a gente viu em Cuba, esses países, os líderes que são os políticos que estão na administração, eles vivem bem, uma vida de luxo, eles viajam, eles vão para os melhores hotéis, os melhores restaurantes e vivem uma vida de luxo, enquanto isso, né, a contrapartida, a população vive na miséria. Foi isso que ocorreu quando o Nicolás Maduro foi capturado. A população vibrou, a população comemorou. Por quê? Porque ele estava saindo da garra de um ditador que explorava eles, né, que massacrava, né, de acordo com as suas ações perversas, né, explorando a população. É um carrasco, é um líder que não se importa com a sua população. Ele quer, na verdade, manter essas pessoas na miséria para sempre, para estar dominando elas. E aí, se tem pessoas que apoiam esse tipo de governo aí, é porque são pessoas que pensam parecido, que querem também administrar utilizando os mesmos meios, né, a mesma forma administrativa que vai explorar a população. Então a gente não deve confiar nessas pessoas. Porque lá na Venezuela, por exemplo, quando iniciou o regime do Hugo Chávez, que depois passou para o Maduro, quando iniciou, as pessoas achavam que era algo bom, que estava vindo para resolver o problema da população, que estava vindo para tirar a população da miséria. Por quê? Porque eles começam distribuindo renda, criando muitos benefícios, e as pessoas tendem a se acostumar com isso, a ter um pai, um governo ali que está cuidando dela. As pessoas que estão mergulhadas na necessidade, elas se adaptam fácil a isso, tem uma aceitação, e aí, uma vez que esses caras tomam o poder, eles podem até frear, eles podem até fechar as torneiras, não dá mais benefício, que a população já está capturada na mão deles, no regime deles, e aí essa população não vai sobressair mais. Se elas perceber que está sendo massacrada, elas não podem mais reclamar, não podem se manifestar, não podem sair nas ruas, né? E aí vai ter muitas proibições, vai ter muitas imposições. Esses governos, eles são ditatoriais. Só funciona se for assim, porque a população não quer, ninguém quer ser controlado, ninguém quer, nem um empresário, nem uma pessoa quer ser dominado e mandado por ninguém. A gente quer ser livre como Deus nos fez. E aí, quando um regime desse se aposta da população, a população vai tentar reagir quando ela perceber que está sendo presa. Essas pessoas, elas ditam a regra para as outras. As pessoas que estão no governo, eles ficam falando, né, que as pessoas deveriam ter uma cartilha para seguir, para essa cartilha elas aprender, né, e essa cartilha vai vir com regra para determinar como é que as pessoas têm que viver. As pessoas têm que se acostumar e aceitar que elas precisam apenas de poucas coisas para viver, que o país só dá certo se tiver muitas pessoas com pouco dinheiro. Então tem que ter muitas pessoas com pouco dinheiro ali só consumindo, só pegando de alguma parte e passando por outro lado consumindo. Então tem que ter muitos pobres, né, para ela. Então não pode ter mais do que uma televisão, basta uma televisão em cada casa, não precisa ostentar tanto. E aí do outro lado tem aquelas pessoas que são pessimistas, né, que apoiam esses governos aí, que falam que eu não consigo, eu sou um coitadinho, eu sou vítima da sociedade, não tenho oportunidade de emprego, eu não consigo me virar sozinho, eu não consigo elaborar minha própria sustentação. Então eu preciso de um governo, de um pai para cuidar de mim. Então eu vou me chegar e me apossar de governos dessa natureza, de regimes, de um estado que seja um estado que vai cuidar da população carente, pobre, da população de dependentes. Então eu vou me apossar dela. E aí essas pessoas, elas torcem para que tudo vá para a mão do Estado, que é para o Estado ficar forte. Elas torcem que tudo tem que ser estatizado, que não pode privatizar nada, que o certo é aumentar os impostos sobre o setor privado, sobre as empresas. Vamos taxar os super ricos, porque a gente precisa de dinheiro para o governo distribuir para a população carente. Essas pessoas pensam que funciona dessa forma, tirando de quem tem, de quem produziu, de quem se esforçou, de quem acordou cedo, de quem saiu para colocar em prática o seu projeto.
arriscou o seu capital, o seu tempo. Tomando deles, o governo, com a lei poderosa, vai fazer a distribuição dessa forma, abocanhando dessas pessoas para dar para aqueles que ficaram de braço cruzado, que alegaram que não tinha condições, que estava doente, que estava fraco e que não conseguiram. Dessa forma, com essa mentalidade atrasada, medíocre, né, cultivando a miséria dessa forma, o país nunca vai sair da miséria em que ele se encontra engessado. Por isso a gente tem que mudar primeiro a nossa mentalidade, acreditar que para a gente ter riqueza para distribuir, primeiro a gente tem que pensar em produzir, primeiro a gente tem que pensar em trabalhar mais horas por dia, se qualificar mais. Não é ficar torcendo para que as pessoas que trabalhem parem de trabalhar. Não é ficar torcendo para que o rico deixe de ser rico, não é ficar torcendo para que as empresas fechem, não é ficar torcendo para que todo mundo passe a ter uma igualdade. Eles falam tanto em igualdade, mas a igualdade deles é destruir quem está rico, quem cresceu, quem produziu, para ficar todo mundo na miséria, na mesmice, numa vida igual, de dependência, de sofrimento, de carência, de escassez, né? Então todo mundo precisa de um sustentador, que é o governo. E dessa forma não funciona, o governo sozinho já provou que ele não funciona. Quanto mais forte, mais complexo, mais cheio de regras, mais regulando tudo, determinando tudo, quanto mais complexo e quanto mais um sistema tributário elevado e o governo forte, mais a população vai mal. A gente tem a prova de a Alemanha Oriental, a gente tem Cuba, Venezuela, que como já foi citado. Então eles falam em igualdade dessa forma. É todo mundo igual, tudo não é determinado pela meritocracia. Quem se qualifica mais, quem trabalha mais ou quem trabalha mais horas por dia, não merece ganhar mais, merece ganhar o mesmo tanto que os outros. E os outros que não faz nada, que fica de braço cruzado, merece também, porque tem que distribuir para todo mundo tem direito. Eles são especialistas em criar direitos, querem criar um novo direito a cada dia, mas não cria, por outro lado, a sustentação, não se importa com a economia, que é quem vai suprir esses direitos, né? Então são partidos de mentalidade, é um pensamento medíocre, é um pensamento medíocre, é um pensamento de escassez, é um pensamento suicida, que não funciona, não tem prudência, não tem sustentação. Essa filosofia, eles não se importam com a economia. Eles vivem mais do consumir, do gastar. Eles não se importam com produzir, com a gente se qualificar mais, para a gente ter um país melhor. Os países que hoje são ricos é porque as pessoas trabalham, a carga horária deles são maiores. Eles não ficam querendo introduzir um novo feriado, 10 feriados por cada mês, como aqui no Brasil as pessoas querem. Então esses países liberais, onde as pessoas têm liberdade para crescer na vida, para sair da dependência do governo, para colocar um próprio negócio, as pessoas trabalham mais. E aí deveria ser assim, deve ser livre. As pessoas que quiser trabalhar 7x0, quiser uma escala, trabalhar os 7 dias, que ele esteja livre para trabalhar e produzir mais. E aí ele vai ganhar um salário maior. Aqueles que quiser ficar na escala 4x3, sei lá quanto é que os caras querem, trabalhar só 3 dias e folgar 4, sei lá quanto, que façam assim, mas que seja correspondente, que seja de acordo com a meritocracia, né? O trabalho mais justo, o pagamento mais justo por o trabalho, eu sempre digo, seria por metragem ou por quilogramas, né? Por produção, por serviço feito. E aí aquele que trabalhou mais horas, né? É a matemática, o que trabalhou mais horas ou que produziu mais metragem de serviços, por exemplo, ele passa a ganhar mais. O que quer a escala 6x1 passa a ganhar mais. O que quer diminuir a escala 6x1 para trabalhar só 3 dias por semana, ele vai trabalhar menos. Se ele quiser aumentar, ele vai complementar trabalhando no horário de folga. Tudo bem se fizer dessa forma. Mas da forma como os caras querem fazer, apenas sem determinar quem é que vai perder, porque se alguém vai passar a ganhar mais, alguém vai ter que ceder. E o governo não quer ceder, o governo não quer reduzir os impostos. E o maior vilão é quem abocanha a maior parte. Todos os trabalhadores trabalham para ele e para o governo. Todos os trabalhadores trabalham para ele, inclusive os empresários, trabalham para o governo. Então, o governo que tem que ceder, se é ele que quer, né? Já que querem colocar em prática essa lei aí, de reduzir a escala de 6x1, né? Para trabalhar menos horas, uma carga horária menor, que eles tenham a solução, que eles tenham a alternativa certa, correta.
Porque aí é só para eles ficarem bem, as pessoas que estão fazendo isso aí, como a mentalidade do brasileiro em geral é atrasada, eles vão achar que isso é algo bom e aí vão ficar de bem com esses políticos aí e vão ajudar a eleger boa parte deles, porque eles pensaram em nós, pensaram nos trabalhadores, eles pensaram em reduzir a escala 6x1 para 4x3 para menos. Então as pessoas vão ficar de bem com esses caras aí e depois vai vir o resultado. Vai começar a escassez, vai começar a dificuldade para a produção, vai aumentar os preços, vai elevar a inflação. E aí essas pessoas que vão passar a trabalhar menos horas, que vão ganhar menos, vão passar a consumir, a comprar produtos cada vez mais caros. Consequência dessa lei. E aí infelizmente a gente tem uma mentalidade atrasada, a gente não tem qualificação, porque é interesse dos políticos mesmo, que a gente não entenda, que a gente não participe, que a gente não acompanhe a política, que a gente não entenda as consequências, para que a gente aceite isso aí. E uma vez aceito, quando vier as consequências, as pessoas sem o poder de compra na mão é que vão reclamar, mas já é tarde demais. Então, e aí os caras já têm sido eleitos. Por quê? Porque criaram uma lei falsa, uma lei que traz um falso benefício para a população.